Uma luta importante do movimento pela democratização da comunicação no Brasil e na América Latina é a luta de combate aos monopólios privados nos meios de comunicação. Monopólio é quando poucos grupos econômicos têm o domínio sobre uma grande fatia de mercado. Se poucos grupos têm o domínio sobre quase a totalidade de um determinado segmento de mercado, isso é um monopólio. Monopólio é golpe, porque a gente vê uma só voz e apenas um sistema, apenas algumas famílias, 6 famílias, querendo falar, querendo ser a porta-voz da sociedade brasileira, quando ela não é. Não expressa a pluralidade de opinião, a pluralidade do povo brasileiro. O povo não é bobo! Arrastarei de novo! O povo não é bobo! A Constituição brasileira, que é fruto de um amplo movimento social por avanços na década de 80, incluiu em um dos seus artigos que trata da comunicação social que é vedado o monopólio nos meios de comunicação brasileiros, né? Infelizmente, esse dispositivo da Constituição nunca foi regulamentado. Portanto, sem regulamentação, como que você combate o monopólio? Apenas 3 veículos de comunicação da televisão são responsáveis pela produção de 70% de tudo que atinge os lares brasileiros e na televisão. 90% do que é produzido vem desses grupos. Hoje no Brasil nós temos poucas famílias proprietárias de veículos de comunicação. Essas famílias, esses grupos empresariais familiares, eles representam uma visão política, econômica, ideológica da elite brasileira. O mesmo grupo econômico é proprietário da maior televisão, do maior rádio, da maior revista e do maior jornal. A partir de agora, no Jornal Nacional. Por exemplo, as organizações Globo, no Rio de Janeiro, têm a propriedade do maior jornal em circulação no estado do Rio, que é o Globo, são os donos da Rede Globo, da Rádio Globo, tem a revista Época. Então, isso é claramente um monopólio que prejudica a diversidade. Ao prejudicar a diversidade e a pluralidade, é um obstáculo à própria democracia. O perigo para a democracia consiste exatamente nisso. Quando poucos grupos econômicos são capazes de produzir praticamente tudo o que é veiculado pela mídia, esses grupos passam a ser os formadores de opinião e passam a formar a opinião da maneira como eles querem que ela seja formada. É a perspectiva dos interesses de uma classe dominante. A imprensa tradicional está empenhada no golpe atual e o que ela quer é ter o poder para distribuir a riqueza do povo brasileiro entre eles, entre a própria mídia, entre o sistema bancário, o sistema financeiro, entre os empresários brasileiros. Então ela não quer um governo que faça política pública, ela não quer um governo que pense na maioria da população, ela quer um governo que só distribua, que se aposse do Estado para só distribuir as riquezas do povo e não fazer política com os nossos recursos. Com um governo com o qual eles estavam em confronto direto, porque não defendiam seus interesses, eles passaram a produzir escândalos para criar instabilidade política, criar um clima de crise institucional, de crise econômica, atacando o governo a partir do discurso da corrupção, defendendo interesses, portanto, da sua elite que não estava à frente da direção do governo do país. E ao longo dos anos, o tom bélico com o qual a mídia se reportava ao governo e aos movimentos que apoiam o governo foi aumentando, porque eles não imaginavam que depois de 4 anos, mesmo com todo o ataque que a mídia fez no caso do Mensalão, na primeira gestão do presidente Lula, que o presidente Lula fosse reeleito. Continuaram todo o desgaste, a questão da ação penal 470, prenderam ministros do então presidente Lula e mesmo assim o presidente elegeu a sua candidata, a presidenta Dilma Rousseff, para o seu primeiro mandato. Eles aumentaram o tom do embate, do enfrentamento e das denúncias contra o governo, né? E mesmo assim a presidenta Dilma ganhou as eleições. Então, ao longo desses anos, o que nós assistimos foi a elevação do tom político desses meios de comunicação, se colocando como um partido de oposição para pautar a sociedade e colocar a sociedade contra o governo.